Interessante, vale salientar, eu gosto muito de deixar isso bem claro. O Fred, ele desenvolveu um trabalho bem interessante, que foi para pensar é, pessoas, né, estudantes, fazendo seleções, porque na época não era como hoje, não tinha muitas escolas formadoras de técnicos, não tinha praticamente nenhum em Areia Branca, era mais difícil ainda. Então o Fred ele aplicava processos seletivos, né, para selecionar esse pessoal, essa mão de obra que ia trabalhar com ele. E eu fui um dos selecionados num desses processos, o primeiro processo, né? E era muito interessante. E uma coisa que eu recordo até um dia desse, Fred, eu tinha a prova guardada. E era muito interessante, porque na aplicação da prova, ele parecia aquele professor bem rigoroso. Eu estava do lado na sala, olhando para ver como era que as pessoas estavam desenvolvendo. Não era só você fazer, responder a pergunta. Era como você responder a pergunta. E isso era o bacana da coisa. Era você entender o porquê que você está fazendo. Não pegar uma pessoa aleatoriamente. Então, assim, é muito bacana. Eu gosto de sempre deixar essas informações claras, porque mostra a seriedade que sempre teve o processo. É muito interessante, porque isso é um dos desafios e das dificuldades atualmente, mas na época era assim, triplicado, quadruplicado o esforço de identificação de local do pessoal, assim, adequado para o tipo de operação no local, né? Que isso é um desafio, eu acho que é uma das coisas que é, assim, fazem a diferença, né? Ter pessoal qualificado, identificar pessoal perto do local disponível, treinar esse pessoal e trilhar o caminho, né? Então, que você não só, ou seja, você está transmitindo conhecimento, está passando o bastão e essas pessoas passam o bastão à sua vez e é uma cadeia, né? Não, começa, é muito, assim, reconfortante lembrar desses tempos, né? Há quase, eu acho que mais de 30 anos atrás, foram vários processos de seleção. E na época, eu acho que um pouquinho diferente da época atual, nós não tínhamos assim, uma empresa pequena, de fato, e nós tínhamos a missão ou a necessidade, minha missão, a necessidade de contar com o pessoal adequado, e não tinha departamento, digamos, de seleção, departamento de identificação, recursos humanos adequados, essas coisas todas, né? Então, se fez muito daquilo que é o coração da operação e muito do que é normalmente apoio à operação, com esse tipo de coisas, se identificar, treinar, essas questões que são que apoiam a operação, mas dão, digamos, uma contribuição muito ao projeto no momento e, digamos, transmite um legado também, porque é muito importante isso, saber aonde que você está situado, o que que você está fazendo, a dedicação do detalhe. Na época, nós não percebíamos, digamos, sentíamos a necessidade, mas quem diria, por exemplo, que estamos treinando futuros engenheiros, futuros chefes de companhias, futuros que operam no Nordeste, né, no onshore. Então, o mundo afora, até internacionalmente, né, tem gente bem assim, que nós chamamos, identificamos nesses processos que atuam até internacionalmente com carreira de sucesso e em companhias grandes, por exemplo, para citar um Aramco, por exemplo. Isso enche de orgulho a gente, isso enche mas orgulho, satisfação de ter feito um trabalho assim, dedicado, mas consciente. É importante, eu recordo alguns ensinamentos na época, a gente ficava assim, poxa, por que um negócio tão rigoroso? Mas no decorrer dos anos, a gente vê que isso aí foi o que nos talhou como profissional, que nos fez entender a real necessidade de seguir um trabalho sério. Eu recordo que na época a medição de gás era feita por FPR, né? A carta circular.
e quando havia uns testes de produção, nós fazíamos intervenções e você sempre ligava muito para saber qual é o comportamento do poço, se está produzindo, não está produzindo. E aí eu ficava pensando, pô, eu posso passar para o Fred a produção de óleo, mas a de gás eu não tenho como passar, porque eu tenho que esperar o tempo do teste para me fazer a leitura do FPR. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a montar carta de hora a hora. Via lá, via o HW médio, dessa hora tá 10. Aí eu ia botar na minha carta 10. E botava pressão e temperatura. E aí pegava o planímetro, né? Para quem não sabe, nós líamos a área e transformávamos isso em dado. E esse dado, o Fred gerou uma planilha lá, e essa planilha tinha os parâmetros de HW, pressão, temperatura, fator da placa de orifício. E aí a gente chegava à vazão de gás. E aí, resumindo, para não estender muito, eu, quando o Fred ligava, eu já tinha tanto a vazão de óleo como a vazão de gás. Aí eu recordo que uma vez você me perguntou, Rodolfo, como é que você está me passando essa vazão de gás? Se você não leu a carta. Aí eu fui mostrar como fazia. Aí você, muito bom. Então, essas coisas que ia ensinando, às vezes também o Marquinhos e o Chico iam nos cobrar alguma coisa, e da mesma maneira a gente procurava se antecipar para passar um dado coeso, não uma informação solta, né? Então, isso aí é muito gratificante saber que, tanto eu acredito da sua parte, que nos ensinou, como da gente que aprendeu como deveria ter aprendido realmente, né? Isso, é porque eu até vejo a necessidade, quando nós fizemos tudo isso, foi gerado umas planilhas, uma medição, uma placa através de placa de edifício e tudo mais, foi porque o sistema dito automático estava com certos problemas de calibração e nós estávamos não muito contentes com a maneira como ele estava medindo e certamente pareciam haver erros de medição, erros que estavam afetando a companhia. Sim. Essa medição de gás, porque o gás era parte da vida do projeto, né? O Sim. gás se vendia, lógico, entendeu? Então, você percebe que as coisas e os detalhes não eram assim, não eram por uma casa, porque queria ser escrito, não, porque precisavam mesmo ter essa, chegar, digamos, tecnicamente a uma resposta correta. E confiamos em treinar pessoas como vocês, por exemplo, isso que você me conta aí e tal, que realmente são lembranças muito boas, pessoas que tinham esse senso de responsabilidade e conhecimento técnico e essa chispa técnica para fazer esse tipo de medidas, né, de hora a hora, medir isso e aquilo. É uma coisa que nas gerações novas, talvez na frente a gente vai falar disso, que até recomendo porque nós vivemos essa fase muito, não sei se, eu não lembrava, mas foi lembrado que nós trabalhamos também em ambiente de OS 2, tal, não tinha Windows, era bem assim, mas chegávamos fazíamos tudo conforme a base, o conceito, como é que é a indústria, como é que qual que é a teoria do assunto. Então, nas gerações novas e assim, se confia muito num software, não sei o quê, é bom saber também, lógico, isso é muito importante, mas é bom saber os princípios, o conceito, de onde vem, por que vem, o que isso significa. Isso lhe faz digamos, um técnico, um engenheiro, um atuante na indústria redondo, né? Você sabe por que das coisas e sabe como fazer e se auxilia com softwares que fazem contas muitíssimas mais contas que vocês, porém, você sabe do início até o final, né? Então, isso é muito importante, além de gratificante, né? Ter percebido, enfrentado as dificuldades com métodos e gente que tem essa